que você seja o seu auto-influenciador, mentor, e que você, lógico, busque conhecimento em todo o tempo. Eu particularmente, eu gosto muito de alimentar a minha mente. Nos momentos em que eu estou com escassez de recurso, onde muitas vezes eu não consigo, sabe, mudar o meu estado emocional, porque o seu estado emocional é tudo. Mas eu não vou falar de estado emocional, de inteligência emocional mais profundamente aqui hoje, não. Porque isso merece um tempo, um preparo maior. O que eu vim compartilhar com você é que observe as pequenas coisas da sua vida. Se lidere em todo o tempo. Porque a liderança começa em você. É você e tu mesmo. E aí, quando você consegue fazer esta autogestão, você começa a ter melhores resultados, oportunidades vão abrindo, né? Aparecendo. E muitas pessoas vão falar que foi sorte. É claro, claro que é sorte. E sorte para mim se chama dedicação, competência, Deus também. Eu quero muito falar sobre Jesus numa próxima live. Porque, meu Deus, quantos ensinamentos. Eu quero trazer cases, inclusive, para vocês, para que vocês possam, sabe, observar as características desses líderes de sucesso, o que eles tinham em comum, sabe? Isso é muito bacana para que a gente possa, porque assim, o sucesso deixa pistas. O que eles faziam de comum que você pode fazer? Porque qual é a diferença entre você e eles? Entre eu e você e eles, né? Então assim, e também, o que é sucesso para você? O que você está almejando? Tudo isso também precisa ser colocado na mesa e levar em consideração, não é verdade? Faz sentido aí para você? Então, perfeito. Para mim aqui também faz. Mas o que me estimulou abrir aqui essa live ao vivo foi uma coisa simples que aconteceu, mas que faz parte dessa autoliderança. Eu tive um probleminha com o meu celular. Eu fiquei off por um dia, 2, e isso aconteceu porque, vamos combinar, limpar a memória do celular é uma tarefa importante? Sim ou não? Só que quantas tarefas importantes nós sabemos que temos e muitas vezes não a priorizamos? O que acontece normalmente com tarefas que são importantes quando nós as deixamos de lado? Normalmente essa tarefa ela vai deixar de ser importante e vai se tornar urgente. E aí, quando ela se torna urgente, como é que eu faço para apagar esse incêndio? Por exemplo, eu tive prejuízos. O meu celular ficou totalmente carregado, ele me deu sinais, mas eu estava tão ocupada com outras coisas que eu não priorizei. E é engraçado porque isso a gente também faz no nosso cotidiano. Tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E aí eu já tinha tido avisos. Aí eu falei, não, eu vou parar para fazer isso. Só que sempre aparecia demandas mais urgentes. Por isso nós, líderes, temos que ter pouco tempo, né, de percentual na esfera de apagar incêndios, que é na esfera urgente. Eu preciso concentrar a minha demanda na esfera importante, no quadrante daquilo que é importante. E normalmente esse processo é um pouco complicado porque quando você tem muitas coisas na esfera urgente, você acaba deixando, ela nunca diminui. Por quê? Porque aquilo que era importante se torna urgente e aí você vai demandando, né? Resolveu um urgente, vem outro que era importante, se tornou urgente e ali você não consegue eliminar muitas vezes esse percentual de tempo que você acaba investindo na esfera urgente, né? Do apagar incêndios.
e me fez, sabe, trabalhar coisas simples, e eu vim compartilhar porque nas pequenas coisas estão grandes segredos, grandes códigos, e eu percebi que eu precisava então estar mais atenta para que isso não ocorresse comigo também na área profissional, talvez que eu fosse ter mais prejuízo. E pior do que isso, normalmente quando é na sua vida pessoal, tudo bem que você pode comprometer a vida de outras pessoas, mas e na profissional? Quando você acaba comprometendo, às vezes, o faturamento da empresa, você acaba comprometendo os resultados. Infelizmente, as pessoas, elas dão muito mais valor para o lado profissional. Por quê? Porque tem quem cobre, tem outras pessoas que ela acaba se comprometendo, mesmo que inconsciente, certo? E aí o que acontece? Na vida pessoal, às vezes você acaba deixando isso de lado. Então, quando eu deixei de carregar este celular, de descarregar esse celular, o que aconteceu? Eu tive que parar tudo no momento que eu não tinha tempo, que eu não poderia dispor, e tive que ter um prejuízo maior. Porque nesta exata hora eu não podia parar. Por quê? Porque eu estava com um cliente comprometida e tive que fazer o quê? Resetar o celular depois. Perdi muitas coisas, mas graças a Deus ainda consegui recuperar muitas, porque tinha backup, porque a memória do celular era enorme. E olha que interessante, quando eu adquiri o celular, eu comprei o celular com muita memória, justamente para não ter que ficar me preocupando com isso. Só que a gente esquece que uma hora chega no fim, não é verdade? E eu me lembrei inúmeras vezes que eu precisava fazer isso, só que eu fui deixando para depois, até que eu tive que achar um tempo que eu não tinha, que não estava planejado, que não estava programado. Para quê? Para resolver um problema que poderia nem ter existido. Faz sentido? Então é importante que a gente trabalhe essa organização, porque organização dá ROI. Organização é uma competência da liderança. E é só lá no trabalho? Não. É você com as suas atitudes, é você com aquilo que você determina que vai escolher como prioridade. O grande problema é que nós muitas vezes esperamos um tempo imaginário na nossa mente, como se fosse um tempo perfeito para agora eu vou fazer isso. Líder, tudo que você não coloca na sua agenda com data e hora, dificilmente vai acontecer. E não é porque você não sabe, você sabe, mas a gente vai fazendo as coisas que vão aparecendo muitas vezes. Então faz sentido que eu sabia e eu já tinha me proposto a diariamente no final do dia, fazer um limpa. Por quê? Porque daí eu precisaria de 15 minutinhos ali todos os dias e eu não teria nunca chegado nesse problema. Além do que, as minhas coisas ficariam muito mais organizadas. Mas eu, infelizmente, não fiz, então eu colhi a consequência. Além de me dar mais trabalho, de me trazer perdas, ainda tive que ficar ausente, ter prejuízos maiores. E agora o que eu vou fazer com isso, né? Vou pensar só no celular? Não. O que mais eu faço na minha vida e no meu trabalho que estão me afastando muitas vezes do meu objetivo, da minha produtividade? Porque compromete ou não compromete a produtividade? Compromete a sua agenda. Você pode perder, sabe, oportunidades. Você perde tempo, dinheiro, saúde emocional
não é verdade? Então, vamos nos atentar para as coisas que acontecem na nossa vida, que eu posso levar como aprendizado para a minha vida profissional e vice-versa. Então, sabemos que quando você assume essa identidade de líder, você começa agora a trazer para você a responsabilidade de realmente cuidar das pequenas coisas. Porque agora eu não sou líder lá no meu trabalho, eu não uso uma posição para ser um líder, porque na verdade eu naturalmente já sou, então não tem dissociação, então em todo tempo eu vou agir como tal. Então na minha casa eu sou líder, no meu trabalho eu sou líder, porque a liderança, eu não sei se você conhece o pipeline da liderança, ele fala dos 6 estágios. E o primeiro estágio é a autoliderança. Depois vem liderar as outras pessoas. E aí depois liderar os coordenadores. E é um processo. Só que você não tem como galgar se você não se concentrar no básico. E quanto mais a sua base for sólida, mais alto você tem a tendência de subir, de ter oportunidades ainda melhores. Então utilize tudo que você tem e o que acontece com você para que você treine essa liderança. Quanto mais preparado, mais rápido vão chegar as oportunidades, mais condições você tem de ascender na sua carreira, de ser melhor remunerado, de ser reconhecido. Quem não quer isso, não é verdade? Agora, o que eu estou fazendo para me preparar para este momento? Então é muito bom a gente ter esse start e começar a liderar a si mesmo em todo o tempo. Como é que eu faço com os combinados que eu faço com a minha família, com os meus amigos? Como é que eu cuido da minha casa? Como eu me relaciono com as pessoas que me amam? Tudo isso são perguntas que você precisa fazer. Porque um líder, ele precisa estar estruturado. Você tem intimidade com as suas finanças? Você tem um relacionamento com Deus? Se fizer sentido para você, porque para mim é uma das grandes chaves. E você se auto-percebe? Consegue entender os seus valores, o que as suas emoções dizem para você? Então, no momento em que você começar a liderar a si mesmo e ficar prestando atenção naquilo que acontece com você diariamente, eu tenho certeza que você vai começar a ter muito mais sucesso na sua área profissional e vice-versa. Comece com coisas simples. Por exemplo, mulheres, organize a própria bolsa. Homens podem começar a arrumar a cama. As mulheres também. Porque a neurociência ela explica que como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Você já começou a ir para academia, aí você vai para academia, começa a cuidar do seu corpo, naturalmente você deseja comer mais saudável. Não é uma regra, né? Tem as exceções, mas a grande parte das pessoas faz uma coisa, tipo, né? Começou a fazer atividade física, já quer melhorar a alimentação. Então, como nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as coisas. Então, é importante eu me observar e começar desde agora, desde esse exato momento, a construir a liderança, né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim: seja a mudança no mundo que você quer ver. Na verdade, na liderança é assim: seja o líder que você quer ver, ou que você quer ter também, né? Porque não seria maravilhoso a sua equipe
olhar para você e falar: esse líder me representa. Porque sim, líderes são representantes. E a sua casa é o seu bastidor. Então, um dia a pessoa pode conhecer o seu bastidor. E aí? Será que essa pessoa vai continuar admirando você? Claro que nós não somos, estamos longe de sermos perfeitos. Mas faz sentido para você que quando você faz o seu melhor, quando você organiza o seu bastidor, automaticamente o palco brilha para você?